Boa noite, galera. Boa noite, gente. Hoje a gente tem uma live especial. Temos inclusive também um participante especial, tá lá, ó, vendo para você no telão. Pastor Dorival Pereira, nosso executivo. Olá! Né? Seja bem-vindo, Olá, Dorival. Galera. Obrigado. Eu é que agradeço, o privilégio é meu. Amém. E a gente vai estar falando hoje sobre os desafios desse tempo. Tem que apresentar direito, de né? coronavírus, né? Claro, vamos apresentar direito, né? Quem é, de onde é. Ah, né? sim. Eu só falei. Você só falou que era o pastor Dorival, é muito íntimo. Tem uma galera ali que não sabe o nome, o peso do nome de quem tá aqui com a gente Como hoje. se não soubesse, né, Dorival? Aí, ó. Tem gente que não sabe, horas. O paraibano mais amado do Paraná, né? Conterrâneo da minha mãe lá, né? Minha mãe também é paraibana. Pois é, conterrâneo. Você é da Paraíba mesmo, lá de João Pessoa? Paraíba. Pombal, Paraíba, me criei em Campina Grande e João Pessoa. Ah, Campina Grande, é próximo lá então, a cidade da minha mãe lá é... Isso. É. Até esqueci o nome da cidade da mãe agora. Lagoa Seca. Não, Conceição de Piancó. Conceição do Piancó. Isso Nossa, mesmo. conheço demais. Nossa, que beleza. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Tá muito bem enquadrado esse casal lindo aí, ó. Ah, é? Tá acompanhando aí também? E eu privilegiado no meio do casal aí, ó. Isso aí. É, isso aí. Você que tá acompanhando a gente, no finalzinho tem uma surpresa. Tá? Opa. Você que tá acompanhando a gente aqui, então, ó, no finalzinho tem uma surpresa pra você. Não vá sair, fique aí. E a primeira coisa que eu queria fazer, na verdade, era ler um texto. Ótimo. A gente tem um texto aqui na Palavra de Deus em Mateus capítulo 9, a partir do verso de número 35, diz assim, ó. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Esse texto, eu estava dando uma olhada, ele, como nós vimos já, tem muita gente que pregava antes, nós pregávamos antes, inclusive, da pandemia, né, sobre o fato de que o campo estava branco, precisando de trabalhadores para poder fazer a colheita. Agora, pastor, imagina só agora, nessa situação de pandemia, como que nós não estamos, né, com o campo ainda maior, né, porque estamos invadindo agora a casa das pessoas, não estamos apenas na igreja. Agora nós saímos da igreja e estamos agora na casa das pessoas. Com um alcance ainda maior. Um alcance ainda maior, nós estamos conseguindo chegar na casa das pessoas. Então, é por isso que no tema de hoje, desafios para esse tempo, a gente colocou inclusive aqui alguns tópicos, né, para a gente poder discutir, porque é preciso a gente se preparar para tudo o que está acontecendo, porque depois que isso terminar, no novo normal que vai acontecer depois, nós vamos ter muitas outras pessoas, muito mais gente buscando o Senhor do que nós temos hoje. Né? Já está acontecendo, sabe? Inclusive agora, enquanto a gente está iniciando a nossa live, a nossa igreja está batendo os 1000 amigos pelo Facebook. Olha que bênção. Não, e interessante, quanto tempo faz que a gente abriu a página? Impactante. Essa foi... 10 minutos, 15 minutos, né? Não, é que a página nós fizemos faz mais ou menos uns 4 ou 5 meses no 4 ou máximo. 5 meses começamos a página. Nós colocamos ela no ar. Isso. Sim. Né? E aí existe tanta gente buscando amizade, e nós já estamos com quase 1000 pessoas com amizade entre a igreja. Nós tínhamos, nós tínhamos só os membros da igreja, mas os amigos dos membros. A gente era em torno de 230. E aí agora, com a pandemia, com as lives e com os momentos de oração que a gente faz toda terça e quinta-feira, mas toda a programação que nós temos feito e postado, nós estamos batendo exatamente agora em torno já... Confirma aí pra mim, Eduardo, você já tem mil amigos. Amizade
entre a igreja. Muito bom. Glória a Nós Deus. tínhamos, Glória a Deus. É uma grande assim, nós tínhamos só oportunidade, membros da pastor igreja, Adilson. mas peraí, só um pouquinho. A gente era em Tá, torno esse de aqui. 230. Tá sobrando um áudio aqui. Eu tirei, tem muito áudio aqui. Muito áudio. Não vai dar pra ficar vendo como eu vi no outro lá, não. Não. Misturou. Tá, vamos lá. Grande oportunidade concedida, proporcionada por Deus. Eu não tenho dúvida disso. Faz parte de um contexto que começou lá atrás ainda, né? Muitos e muitos anos atrás, quando Jesus falou do princípio das dores, né? Isso. O princípio das dores aconteceu de fato. Exatamente. No ano 60, no ano 70 depois de Cristo, e ele continua ainda se realizando até hoje. Essas coisas são sinais, como disse o pastor Jaziel, sinais gerais, e dentre os sinais gerais, nesse princípio das dores, obviamente Deus proporciona, na sua infinita misericórdia e extensa, maravilhosa graça, a grande oportunidade da gente poder alcançar as pessoas numa velocidade muito maior, sem que elas saiam de casa, uma quantidade enorme, né, de pessoas. Vocês viram aí, mais de 1000 pessoas já se tornaram amigos da Igreja Batista Esperança. Isso em pouco tempo, né? Imagine daqui mais alguns dias, alguns meses, e dentro dessa crise que a gente está enfrentando, cada vez mais as pessoas vão estar conectadas. As pessoas estão carentes de relacionamento, porque esse relacionamento físico, ele já vinha sendo substituído de uma certa forma pela tecnologia, mas ainda as pessoas precisavam estar mais juntas, se reunindo, né, em grupos. Mas agora, com esse isolamento social, a gente tem a grande oportunidade, como você mesmo disse. Esse texto tem tudo a ver, não é? Tudo a ver. As pessoas estão aflitas, exaustas, estão como ovelhas que não têm pastor. Interessante. Então é a oportunidade da igreja pastorear, né? Interessante é que ontem, quando eu vi que a igreja tinha 400 amigos no Facebook, eu dei um print na tela e mandei para os jovens da igreja, mandei para os grupos da igreja, achando o máximo, 400 e poucos amigos. E a gente já estava festejando. Isso foi... Imagina 1000. Nossa, tão rápido. De um dia para o outro aí, um dia só. Isso mesmo. 600 pessoas a mais, né? Tô aproveitando aqui e mandando aqui o convite pro pessoal, para mais gente que está entrando aqui. Interessante, né, pastor Adilson? O texto que você leu foi muito apropriado. Eu acho que não podia ser outro texto para essa live, não. Tinha que ser esse. É o nosso tema, olha só. né? Nosso tema são os desafios, e o desafio ainda está maior. Olha só. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Quer dizer, nós precisávamos nos deslocar geograficamente. Jesus precisou se deslocar geograficamente, porque naquela época nem como a comunicação mais básica existia, era presencial mesmo. Não é? E com o passar do tempo a gente foi se aprimorando, se aperfeiçoando. Nós tivemos o fax, né? O facsímile. Quem não lembra do fax, né? Vamos passar o fax. Os jovens não lembram, não faz parte da vida. O pessoal que lembra do fax tem que ficar tudo em casa, não pode sair. Faz parte do grupo de risco. Acho que não tem ninguém que nos acompanha aqui que lembra do fax. Somente o Adilson e a sua amada. Comigo. Mas eu, o pelo menos, usei muito fax. Era algo assim impressionante. Você passa aqui agora, o outro recebe na mesma hora. Era algo assim surreal. Naquela época eu ficava impressionado disso. Mas peraí, eu vou passar aqui um documento e o amigo meu lá no Japão vai receber na hora? Na hora, pastor Dosval. Na hora. Eu digo, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí a gente foi, né, evoluindo daquele telefone de discar, né? A gente, quando tava com cadeado, lembra a pastora Adilson e a sua amada? Eu esqueci cadeado, o nome da tua amada. É mesmo, né? Que tinha lá aquele... Esqueci o nome da tua amada. Marcele.
eu ia chamar de Marcela, né? Marcele. Pode chamar, não tem problema nenhum. Pode, né, Marcelo? Viu, Marcelo? Vocês lembram do cadeado que os pais da gente colocavam? Isso mesmo. Só e o que é que nós fazíamos? E o que é que nós fazíamos para fazer ligações? Nós éramos muito levados, né? Deus já nos perdoou, claro, nós pedimos perdão a ele lá atrás. A gente ficava batendo para poder. Isso mesmo. Lembram-se disso? Isso mesmo, para poder fazer a chamada. Conseguir fazer alguma chamada. E aí foi evoluindo, depois veio o celular e tudo, e agora a gente faz uma transmissão de uma live como essa, falando em real time, em tempo real praticamente. Com centenas de pessoas, milhares de pessoas, se a gente quiser, né, como o Facebook proporciona. Então, quer dizer, olha só a oportunidade, pastor Adilson, como você mesmo disse, né? É preciso a gente compreender o momento que a gente está vivendo. É um momento ímpar, um momento inigualável na história da humanidade, que a gente pode pregar o evangelho através dessa tecnologia fantástica, não é? E proclamar que só Jesus é a única esperança. Jesus cura, restaura, liberta, transforma, né? E a gente pode levar essa mensagem do Evangelho, que ela transpõe toda e qualquer barreira, até as barreiras tecnológicas, né? Isso, falando um pouco sobre compreensão, vamos falar então do nosso primeiro tópico, que seria incompreensão do momento. Né? Porque assim, existe muita informação, existe muita coisa acontecendo, é muito jornal, é muita internet, é muita informação errada e a gente não sabe. Então existe uma incompreensão, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Né? Então como é que a gente podia, nesse momento, conseguir lidar com toda essa incompreensão que nós estamos trabalhando? Né? É um momento muito delicado, eu diria. É um momento que a gente precisa saber filtrar muito bem as informações, como você mesmo disse, pastor Adilson. As mídias estão trazendo constantemente, a todo instante, a todo momento, informações. A gente precisa muitas vezes selecionar, precisamos filtrar e muitas vezes precisamos até nos afastar um pouquinho dessas informações, porque são tão volumosas que sobrecarregam a nossa mente, sobrecarregam o nosso emocional. É claro que a gente precisa estar por dentro e entender, como você mesmo disse, que momento é esse que nós estamos passando. É um momento nunca visto na história da humanidade. E não é. Por quê? Porque já ocorreram momentos semelhantes a esse. Né? Nós mesmos citamos em algumas lives aí, logo após a Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, era americana. Os soldados americanos. Né? E a gripe espanhola matou milhões de pessoas. Mas em 1919, a peste negra... 50 milhões de pessoas matou naquela época. 50 milhões de pessoas. A peste negra também em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Duas catástrofes, duas tragédias mundiais terríveis. Só que naquele contexto, a tecnologia não era como é hoje. A informação não chegava como chega hoje. As comunicações eram bem diferentes dessas de hoje. Então, quer dizer, e por causa dessa falta de informação, as pessoas não sabiam como lidar com aquelas questões de higiene necessárias que poderiam livrá-las e até salvá-las da morte. Na época em 1919, informação, né? Pouquíssima, praticamente nenhuma. Bem o contrário de hoje, a gente tem muita informação, mas a gente não sabe o que é certo e o que é. Isso, as informações naquela época demoravam até uma semana a chegar, você sabe disso, né? Era por código Morse, não é? Por telex, alguma coisa dessa natureza. Demorava o mensageiro ia de cavalo, de charrete, enfim. Mas as informações chegavam. E eu acho que naquela época as fake news ainda não tinham sido inventadas. Não é? Na verdade, hoje a gente tem também esse desafio, pastor Adilson e Marcele. O problema da fake news, tem muita fake news, mas muita fake news por aí. Muita gente quer se dar bem antes de desgraça alheia.
Marcele, antes da gente multiplicar, antes da gente replicar, antes da gente repassar, é muito importante que a gente filtre, que a gente confira a fonte, veja a veracidade dessa notícia. E outra coisa, como disse o professor Catito, nosso querido Catito, o pastor Adilson participou da live com o Catito no sábado passado. Para que passar? Para que passar se é uma notícia que está ampliando, não é? Está, vamos dizer, amplificando ainda mais a notícia negativa, a notícia ruim, de tantas mortes, de tantas contaminações. Então, nós já estamos sabendo que realmente que o mundo inteiro está enfrentando a Covid-19, que é a doença. Na verdade, é importante que se frise, a doença chama-se Covid-19. O vírus chama-se SARS-CoV-2. Isso mesmo. SARS-CoV-2. Já teve uma SARS em 2009, a SARS de 2009 foi uma, né? E que se tornou depois a tal da influenza. Desculpa, eu te corrigir, 2003. 2003, 2009 foi influenza. 2009 foi a MERS, né? Isso, MERS. Influenza. Isso, a influenza, exatamente. Então, em 2003 veio a SARS e agora vem a SARS-CoV-2, que é um vírus modificado, um vírus completamente diferente, ao ponto de que os médicos, os cientistas, os infectologistas ainda não conseguiram decifrar o código genético dele ao ponto de poder criar uma vacina, que é o que nós estamos orando, intercedendo e pedindo que os pesquisadores consigam descobrir. Enquanto isso, o que a gente tem que ficar? Ficar em casa. Eu, por exemplo, pastor Adilson e Marcele, eu sou do grupo de risco. Minha amada também, ela tem comprometimento cardiovascular e pulmonar. E eu tenho comprometimento diabetes. E a minha pressão também é um pouquinho alterada. Então eu tomo losartana potássica todos os dias para poder regular. Então, de uma certa forma, eu tenho hipertensão. Então, o que a gente tem que fazer? Ficar em casa. Ficar em casa. Aqueles que são saudáveis têm que se cuidar também, tem que usar máscara, fazer a higiene direitinho, porque esse é o momento que a gente vive, não só no Brasil, em mais de 190 países. Até ontem, pastor Adilson, eu via na CNN, uma americana, que eram 187 países. Hoje já o número foi atualizado, está em 190 países. A presença da Covid-19. Então esse é o tempo que a gente está vivendo. É preciso que a gente compreenda que todo mundo está enfrentando isso. Isso aí. Uns de uma maneira mais, eu diria, mais intensa, como os Estados Unidos, que bateu o recorde, né? O epicentro hoje é nos Estados Unidos. Nova York. Estados Unidos já Nova York é o epicentro hoje do mundo, é Nova York. Só em Nova York o número de infectados já ultrapassou os números de países da Europa. Mas a gente também tem que tomar um certo cuidado, né, pastor? Porque assim, lá o teste está sendo feito em massa. Aqui não. Ainda não. Aqui ainda não. Aí é que está a diferença. Aí está a diferença. Então, assim, os nossos números podem estar sendo bem menores do que, na verdade, seriam. E eu concordo contigo, pastor Adilson. Eu acredito que os nossos números são 10 vezes maiores do que esses que nós estamos vendo aí. Eu acredito, sim, que os nossos números são 10 vezes maiores. Nós já passamos notificado de 2 mil casos no Brasil, aliás, 20 mil casos. 20 mil casos no Brasil. Eu acredito que a gente já deva estar chegando perto de uns 70 mil no Brasil. Pelo menos. Perto de uns 70 mil casos de contaminação. Porque os números, como você disse, estão baseados nos testes. Isso e até agora os testes no Brasil não foram feitos em massa, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, porque o nosso inverno praticamente não começou ainda, né? E aí as pessoas estão bem nessa época agora de impaciência. Eu vejo isso numa época de paciência, porque em frente aqui de casa tem, na verdade, um distribuidor de bebida. Né? E hoje eu percebo que, logo hoje, a semana toda o pessoal passava lá, pegava e saía. Hoje ali na frente está cheio de carro e o pessoal pega, compra a bebida e vai para o carro e fica aquelas rodinhas de pessoal bebendo,
Porque chegou um momento em que eles já estão ansiosos demais e não querem mais ficar em casa. Né? E achando, não, é muito pouco. Avaliando em relação a números lá fora, aqui está muito pouco, está pequeno. E o pessoal está começando a relaxar em relação ao confinamento. E a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, porque a informação é que de um lado querem confinamento, do outro lado não querem. Então a gente tem que avaliar que é necessário, porque a doença está matando gente, e não apenas pessoal do risco. Outras pessoas também, a gente viu criança, inclusive, adolescente, que a gente não sabe, pelo menos eles não falaram nada em relação a ter alguma coisa anterior, né? Então é perigoso esse tipo de coisa. Agora, diante de tudo isso, aí nós entramos no segundo tópico, que é a busca por Deus, né? Porque as pessoas estão no momento que começam a buscar cada vez mais a Deus. E começa a entrar numa situação difícil, sabe o que é? É assim, o pessoal, mesmo de igreja, está tomando atitudes erradas. Sabe por quê? Porque, vamos supor, nós até temos uma certa estrutura, né? Talvez seja pelo fato de eu ter um conhecimento técnico, e nós fazemos a transmissão do nosso culto, fazemos essa live toda semana, né? Só que tem algumas igrejas que não estão conseguindo fazer a transmissão. E aí não estão transmitindo, aí as pessoas, talvez por orientação, começam a verificar outras transmissões e começam a participar de outras igrejas, né? E aí mesmo pessoas que têm a transmissão estão indo para outras igrejas. Se for para poder ouvir a mensagem de fulano, de Beltrano, eu vou então ouvir a mensagem do Pascoal. Eu não estou dizendo que não sou contra de forma alguma, né? Sim, agora não dá para concorrer de jeito nenhum, né? Porque na verdade assim, as pessoas elas estão buscando mais. Essa que é a ideia do nosso papo. As pessoas estão buscando mais, só que é uma sede que nós não estamos conseguindo saciar. Porque o povo, nós damos uma mensagem, né? Nós não estávamos preparados, exatamente. Nós não estávamos preparados, né, para essa avalanche tecnológica, né? Isso aí. Essa sede tecnológica e essa participação efetiva do povo nesse momento tão especial, nesse momento de crise, de pandemia, mas é um momento muito especial. Então, como você mesmo disse, por exemplo, eu vou citar até o fato das igrejas que estou tendo o privilégio de pastoreá-las interinamente. Eu sou pastor interino e presidente da CIBA, Segunda Igreja Batista de Araucária. Perdeu o seu pastor em novembro passado, estão lembrados, no início de novembro, o pastor Anderson faleceu com câncer, um tumor cancerígeno, né, na cabeça. E a Igreja Batista de Borda do Campo, cujo pastor era o pastor Tiago, assumiu uma função maior lá no Palavra da Vida. As igrejas ficaram de uma hora para outra sem pastor, e eu, como coordenador, me aproximei para apoiá-las, ajudá-las. Então, quando começou o isolamento social, o que Deus colocou no meu coração, assim que eu descobri o Zoom, né, até descobri pelo Klein, lá do Bacaxeri, era de que nós podíamos fazer, então, um encontro de todos nós, das duas igrejas. Inicialmente fizemos um culto conjunto das duas igrejas pelo Zoom. E olha, todos participaram, impressionante. Houve uma adesão e uma participação até maior, pastora Dilce Marcelli, do que fisicamente. Nossa. É impressionante. Eu fiquei assim, estarrecido, eu fiquei bobo. Eu digo, meu Deus. E de repente, aquilo que você falou, até pessoas que não iam na igreja, nem na Borda do Campo, nem na cima lá de Araucária, que eram parentes, né, conhecidos, primos, tios, avós, mãe, pai, receberam o link e se conectaram. E aí a gente estava dando as boas-vindas. Olha, que bom, seja bem-vindo nessa transmissão online aqui da Igreja Batista de Araucária, nessa Igreja Batista de Borda do Campo. Seu José, Dona Maria, o senhor é muito bem-vindo. Quando acabar tudo isso, aí a gente aí volta de novo a cabeça para a estrutura, né, que a gente ainda vai falar disso. Quando acabar tudo isso, a gente quer receber o senhor e a senhora lá no nosso templo, tá? E a gente se esquece de que essa é a grande oportunidade que a gente tem de poder não só buscar a Deus assim também, mas como proclamar, como levar o Senhor e a sua palavra aos outros. Então é uma grande oportunidade que a gente está tendo, porque o povo está tendo sede de Deus,
de buscar a Deus. O povo está carente, o povo está com o coração, vamos dizer assim, com terreno fértil, com o coração fértil para receber. Isso aí. É verdade. Tem um comentário para fazer a respeito disso. As pessoas das igrejas, elas estão se conectando via grupos, né? Grupos de WhatsApp, grupos de transmissão, grupos no Zoom. E isso é muito importante que aconteça, porque tem pessoas também que estão desconectadas da sua própria igreja e começam a se alimentar de YouTube, de pregadores de YouTube, né? Para o pastor, hoje em dia, está muito complicado gerenciar esse monte de informação que vem para as suas ovelhas dos pastores do YouTube, que não tem compromisso com o crescimento dela, que não tem compromisso com a vida espiritual dela, que não tem compromisso com uma denominação também, digamos assim, que não fala a mesma língua, e despeja sobre as nossas ovelhas diversos pensamentos que são conflitantes com aquele que o pastor dessa ou daquela determinada igreja tem como orientação de Deus para aquele local, para aquela turma, para aquele rebanho. Marcele, você foi perfeita, Marcele. Você tocou no ponto nevrálgico. Eu, como coordenador da Associação das Igrejas Batistas da Grande Curitiba, líder denominacional, estou muito preocupado, extremamente preocupado com isso, Marcele. E você tem toda a razão. As pessoas estão se esquecendo de que a nossa identidade como corpo local. Isso. Por exemplo, a galera aí da Igreja Batista Esperança, vocês têm uma identidade local, uma cultura local, vocês têm uma comunhão local, vocês têm uma característica local, vocês têm um corpo de ensino doutrinário, bíblico, né? Próprio de vocês, com características muito adequadas à realidade de cada um de vocês, aí da Igreja Batista Esperança. Então, é como se fosse um organismo vivo. Na verdade, a igreja é um organismo vivo, né? A igreja é o corpo de Cristo, na verdade. Mas a igreja local é um organismo vivo, que Deus colocou aí uma pessoa para liderar esse organismo vivo, para poder dar a esse organismo vivo direção, dar alimento, dar, sentido de rumo, de caminhar, de comunhão, de agregação, de união. Então, no momento em que a gente começa a dispersar tecnologicamente, dando ouvido a outras vozes, eu fico bobo, porque, olha, o que eu já recebi, Marcele, de posts, mensagens de YouTube, ou posts de mensagens de pastor A, B, C, D, E, pastor conservador, pastor fundamentalista. E olha que eu já fui fundamentalista, hein, gente? Eu sei do que estou falando. Eu não quero citar o nome, tá? Por uma questão ética, mas eu recebi um post de um pastor fundamentalista aí que parecia que ele estava dizendo que chegou o juízo final, o fim do mundo e tal, aquela coisa toda. Eu disse, tá vendo? Né? E aí a gente, puxa vida, os nossos jovens, os nossos irmãos ficam confusos. Com medo, né? E não há quem não fique, né? Ouvindo tantas e tantas vozes. Então a Marcele foi perfeita. Por isso, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, vamos nos focar na nossa rede própria, local. Isso aí. Eu não digo, claro, uma palestra, um seminário, uma conferência, que o próprio pastor da igreja estimule, incentive vocês a participarem. Aí é outra história, né, pastor Adilson? Mas ficar assim, aleatoriamente, pegando uns e outros, é complicado, viu? Difícil, né? Então esse tempo é bem complicado. Eu toquei nesse assunto porque a nossa igreja se chama Batista Esperança. A esperança está no nome da igreja. Isso quer dizer, faz parte do DNA da nossa igreja, do nosso povo, do nosso local, pregar esperança, a boa nova da esperança. E nós temos feito exatamente isso, pregado a esperança viva que é em Cristo Jesus. E essa esperança viva lança fora o medo.
Então, desde que começou a pandemia, nós temos trabalhado temas e orações e reuniões em cima da esperança viva que é em Cristo Jesus. Nós sempre temos dito nas nossas lives, não tenha medo, não fique o dia inteiro na frente da televisão, que você vai ficar apavorado, você vai ficar com medo de tudo, vai ficar com medo de morrer. Se alimente da palavra de Deus, e temos estimulado a fé, temos estimulado a esperança, e aí no meio de tudo isso, de repente um ou outro irmão que não está totalmente envolvido com a igreja acaba buscando esses fundamentalistas e apregoando então outro extremo, né, Marcele? Ou então outro extremo, né? Exatamente. Ou o fundamentalista, que é aquele conservador, extremamente conservador, ou então aquele que é neopentecostal, né? E que começa a trazer invenções, heresias, e confunde a cabeça das pessoas, né? E aí, para lidar com tudo isso é muito complicado, porque as pessoas muitas vezes ouvindo, não, ele é pastor, ele é isso, ele é aquilo outro, vai acabar comprando a ideia e vai acabar tentando liderar, buscando a mesma ideia. E aí isso acaba dando causa divisão, como sempre causou divisão, em todos os tempos, causa divisão em tudo, né? E aí, falando um pouco sobre isso, nós também vamos falar um pouco sobre estrutura. Tá, peraí só um pouquinho. Agora, por que estrutura? Acabamos de ter informação. Acabamos de ter informação. 1.003 amigos no Facebook. Passamos de 1.000, né? Amigos no Facebook. Aleluia! Glória a Deus! Entra lá, gente. Entra todo mundo lá pra gente poder encher a nossa live lá. Bênção! Olha, também está acompanhando a gente aqui a nossa líder da Jubacap, pastor Adilson. A Kátia. Kátia Narciso. Deus abençoe. Kátia está nos acompanhando aí, a nossa presidente, dinâmica presidente da Jubacap. Isso aí. Eu tenho tido o prazer de tê-la aí como minha líder da Jubacap, né? Trabalhando comigo diretamente, uma bênção, né? Kátia é muito dinâmica e atuante. Sim, graças a Deus. Temos uma pessoa importante com a gente aqui, chamada Jusceli. Tá aqui também. Tá com a gente na live. Obrigada pela sua presença. Psicóloga, né? Quem sabe a gente marca um dia pra conversar com ela também, né? No sábado passado nós conversamos com a psicóloga, doutora Júlia. Foi uma bênção. Na semana anterior com a enfermeira Adriana, e toda semana Deus tem nos abençoado com pessoas assim, agregadoras como você, viu? Muito obrigada. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Toda honra, toda glória seja. Vamos lá, falar sobre estrutura agora. Por que estrutura? Porque a gente estava acostumado com uma coisa há 2, 3 meses atrás. E a partir de agora nós temos que nos aperfeiçoar para um outro tipo de estrutura. Porque algumas pessoas acham que depois que terminar tudo, volta tudo ao normal. E eu não acredito que volte ao normal como era antes. Nós precisamos, na verdade, aproveitar todo esse tempo para sair com bagagem, para nós aprendermos com essa pandemia, para estarmos numa estrutura diferenciada depois disso. O que o pastor acha? Acho exatamente isso. Eu me lembrei agora de Esther. Vocês lembram daquela situação de Esther, não é? Lá no livro de Esther, quando o povo de Israel estava ameaçado de ser extinto. Estão lembrados? Sim. Estão lembrados? E Deus usa a vida de Esther naquele contexto para salvar, para livrar a condenação do povo hebreu, do povo israelita, e Naamã, que tentou de todas as maneiras destruir, fazendo a cabeça do rei lá, mas Deus usa a vida de Esther, e ali é interessante que no livro de Esther não aparece o nome Deus em nenhum lugar. Nenhum momento. Mas, nenhum momento, se você for olhar lá. Mas naquele momento, quando ela conversa com o seu tio, aí ela recebe dele o quê? Quem sabe não foi para isso, para um tempo como esse, que você não foi feita rainha, não é? Esposa do rei e tal. Então eu me lembro desse texto e aplico a esse momento. Quem sabe Deus não permitiu que esta pandemia e esta crise viesse nesse tempo para que nós, povo de Deus, acordássemos.
para que nós, povo de Deus, igreja do Senhor, entendêssemos que nós precisávamos sair das quatro paredes. Isso aí. Mesmo que fosse forçado, como nós fomos, de uma certa forma. Então, eu não tenho dúvida, pastor Adilson, que não tem mais volta. Não tem mais volta. Nós não podemos ficar circunscritos ao templo, ao local físico, prédio, quatro paredes. Nós precisamos aproveitar essa onda e essa oportunidade que Deus nos dá para avançar ainda mais pregando o evangelho. Há uns 12, 13 anos atrás, pastor Adilson, Rogério, uma pena que você e a Marcele não conheceram, mas vocês vão conhecer, pastor Francisco Salerno Neto, pastor Chicão. Pastor Chicão, eu tive o privilégio de poder indicá-lo, recomendá-lo e até colocá-lo ali, usado por Deus, no Jardim Gabineto, que hoje é a Igreja Batista Plenitude Jardim Gabineto. Está hoje lá o pastor Jonathan Lebedeff. Lebedieff. O pastor Chicão ficou quase 6 anos lá, mas o pastor Chicão é um dos pastores mais antenados que a gente tem tecnologicamente. Ele, depois eu te apresentar, pastor Adilson, e você também, Marcelo, eu acho que valeria a pena um dia vocês levarem ele para falar para os jovens, ou fazer uma live com ele, junto com os jovens, porque há 12 anos atrás, ou 13, se não me falha a memória, o pastor Chicão trouxe uma palavra lá na nossa reunião da BGC, lá em cima, no alto da 15, só para eu concluir essa parte da estrutura, que o tema foi falando para que os jovens possam ouvir. Falando para que os jovens possam ouvir. Aí ele trouxe a janela 1330. Você já ouviu falar da janela 1330? Eu digo, eu já ouvi falar da janela 2040, né? Vocês estão lembrados, né? Da janela missionária lá, do 2040. Mas 1330, ele falou exatamente. A janela 1330 são a janela dos adolescentes ou pré-adolescentes de 13 e jovens até 30 anos que estão se perdendo, que estão indo para o mundo, porque a igreja não acordou, a igreja não despertou para a sua nova geração, para entender que nós estamos numa outra geração, uma geração que precisa ser acompanhada com essa linguagem tecnológica, com a linguagem do celular, a linguagem do Facebook, do Instagram, da live, não é? Enfim, da comunicação digital, né? Ou seja, ele olha 12 anos atrás, o que ele falou é o que está acontecendo hoje. E a gente conversava outro dia, eu disse, tá vendo, Chicão? Ele falou, Dorival, tinha que ser uma pandemia que Deus ia permitir para poder a gente chegar a essa situação, né? É isso mesmo, porque olha só, eu tenho lido, estou lendo inclusive novamente um livro, está ali na minha frente, Igreja Orgânica, do Neil Colley. Nessa igreja orgânica, ele fala de estruturas que já passaram e de momentos em que Deus, eu já falei, inclusive preguei na igreja, inclusive recentemente lá, sobre a Torre de Babel, né, em que Deus realmente divide o povo, porque o povo quer fazer aquele ajuntamento para poder simplesmente chegar a Deus. E só eles, mas Deus fala assim, não, vão e multipliquem, eu quero vocês multiplicando a terra e levando. Ele disse, né? Vão. Isso. Aí, ele não disse fiquem. Aí ele traz de volta lá em Atos, quando ele faz com que todas as línguas diferentes, todos passavam a ouvir a sua língua e entendendo o que estava acontecendo. Ele traz de volta, para poder o povo entender que o Espírito Santo agora está conosco. Agora, nesse momento, ele está tentando fazer o quê? Está tentando tirar das quatro paredes, porque o ser humano de igreja tem essa mania. Não, nós vamos fazer o seguinte, vamos comprar um terreno, vamos fazer uma igreja, não tem que ter um templo, tem que ter uma casinha, tem que ter não sei o quê. E aí Deus vem o quê? Tira nós da igreja, para que nós pudéssemos estar com a tecnologia de hoje, falando às pessoas que estão precisando ouvir. Então essa, é como eu tenho falado, a pandemia na verdade, ela é algo, uma permissão de Deus e quase uma vontade de Deus para poder nós como crentes acordar que precisamos fazer o que Ele nos deixou. Deixa eu traduzir isso em miúdos. É como se Deus desse um barata voa. Sabe assim, quando tem aquele montinho de gente assim, e de repente barata voa.
Aí vai cada um para um lado, e aonde a gente, para onde a gente vai é um outro tanto de gente que a gente alcança, não é? Isso aí. De tempos em tempos na história, Deus tem que dar um barata voa, porque a gente tem mania de... Ele faz isso de vez em quando. De se aglutinar, né? De acumular. E você pode observar isso, pastor Adilson, Marcele e galera que nos escutam e nos veem, que a Europa, especialmente a Itália, a Espanha, a França, aquela região, embora eu nunca tenha ido lá, mas eu tenho amigos que lá residem, amigos pastores que lá moram, que trabalham, como o pastor Fernando Paz e tantos outros. O próprio pastor João Marcos me contou, e o Caio Botega, né, que estava esses dias aí, inclusive, estava aí. As informações que a gente tem é que o povo da Europa estava simplesmente há uma distância enorme de Deus, distante de Deus, de uma maneira tal, vivendo no ateísmo e até numa indiferença espiritual, numa indiferença assustadora. De modo que eu creio que Deus permitiu para que o povo pudesse abrir os olhos. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua graça abundante, superabundante, né? Não nem abundante, superabundante. Deus permite e dá esse barata, como é que é? Barata voa. Barata voa, sabe? Para o povo acordar. Você pode observar que realmente a Itália foi o epicentro durante muito tempo. Agora o epicentro passou para a Espanha, depois foi para os Estados Unidos, está lá em Nova York. Nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Nós vivemos o mal do século, que é o consumismo, vocês sabem disso. Tem uma mensagem que eu tive o privilégio de pregar. Tem uma mensagem que eu tive o privilégio de pregar quando a convenção tinha um programa de televisão na Cultura. Sim, que está lá, o consumismo, o mal do século. É isso aí. E eu falo sobre isso lá. E nós vivemos esse tempo, um tempo de pós-modernidade, em que as pessoas continuam ainda muito apegadas ao consumismo, apegadas ao material, apegadas ao aqui e o agora, ao dinheiro, né? Ao bem. Mas o que adianta dinheiro? O que adianta bem? O que adianta carro, se você não pode mais nem sair de casa? Vai ficar em casa. Vai ficar em casa, porque é a melhor forma que você tem de se prevenir. Aí Deus usa as autoridades de saúde, né, mundiais e até estaduais também, para nos confirmar isso, a ciência confirmando que a gente precisa ficar em casa. E aí essa é a oportunidade que a gente tem não só de buscar a Deus, lendo mais a palavra, né, pastor Adilson? Isso aí. Ninguém pode reclamar, Marcelo, que não tem mais tempo. Né? A gente está, inclusive, fazendo uma época de leitura da palavra de Deus. A gente começou em fevereiro, a gente vai terminar em dezembro. Opa, e aí eu desafiei o povo a, na verdade, adiantar a leitura, para poder conseguir ler antes, porque aproveitando o tempo para poder ler antes. Tem mais tempo de oração, mais tempo para investir na oração, mais tempo de pesquisar, de ler um bom livro, né? Como você está vendo, Igreja Orgânica aí. Eu também tenho lido aqui Uma Força em Movimento, né? Um autor que você deve ter ouvido falar já. É um livro muito bom. Tem outro também, Tem outro livro que a gente está lendo aqui também, quer dizer, a gente já leu em uma época, mas a gente está voltando a ler de novo, que é Prepare-se para a Chuva. Olha aí. Prepare-se para a Chuva, de Michael Kate. Olha aqui, pastor, deixa eu mandar para você ver aqui. Esse entrou para a categoria... Esse daqui é sensacional. Ele entrou para a categoria dos meus livros prediletos, ainda lá no Espírito Santo. Ele é incrível. Maravilha. E uma das coisas que a gente percebe nesse mover de Deus para o avivamento é exatamente isso, que nós, como igreja de Jesus, precisamos nos preparar para a colheita. O que a gente vai fazer com esse povo que vai vir? Como é que a gente vai discipular essa turma toda? Como é que a gente vai acolher? Como é que a gente vai cuidar? Já faz um tempo, as igrejas têm vindo nessa visão de grupos pequenos, de células, né? Já se preparando. Se preparando, voltando ao princípio bíblico, à origem, né? De grupos pequenos, nos lares.
E agora lá na igreja a gente está fazendo toda quarta-feira o nosso culto doméstico, que agora é menor ainda, né? Não é nem célula, é só o núcleo familiar dentro de casa. E tem sido assim maravilhoso. O pessoal para fazer o culto doméstico, tira foto e manda pra gente no grupo. E a gente tem caminhado junto nesse sentido. Mas dentro da própria célula, do grupo pequeno, já existe um momento de discipulado, né? Que agora também está tendo que ser repensado, readaptado, feito material para disponibilizar, para caminhar junto via WhatsApp, para orar junto via WhatsApp. Essa semana eu tive o privilégio de orar com as minhas irmãs da MCM, uma por uma, individualmente, via WhatsApp. E aí eu fazia oração, mandava o áudio, elas mandavam um retorno para mim daquilo que tinha sido orado, de como tinha sido, com gratidão, ou compartilhando algumas coisas para que também continuasse orando nesse sentido. Então são adaptações que a gente precisa fazer. É por isso que eu citei o livro, porque Prepare-se para a Chuva é algo que cai bem no nosso tempo agora. Nós precisamos nos preparar para o que vai vir depois. Nós não podemos simplesmente ficar esperando, vendo o que vai acontecer. A gente tem que se preparar. Tem que buscar sempre livros, buscar a palavra de Deus, buscar intimidade com o Senhor, para a gente poder entender o que Ele quer de nós depois disso. Porque se nós não nos prepararmos agora, o que vai ser depois? Nós vamos querer conversar e voltar como era antes. Isso como a Marcele falou, né, pastora Dilson, como é que nós vamos discipular através da internet, né, através da mídia, através da transmissão online? De que maneira a gente pode fazer isso? Como é que nós vamos agendar? Como é que nós vamos, talvez, adquirir uma licença? Por exemplo, eu tentei adquirir uma licença do Zoom, inclusive, né? Foi? A BGC. Até para poder ceder para vocês. E acredito que semana que vem a gente feche uma licença da Zoom, $19,99 por mês e outra $14,99, para que a gente possa ter à disposição para a igreja, inicialmente, as igrejas que não podem pagar, até porque é um valor um pouco elevado, né? Dá em torno de R$800, R$900 no ano, mas dá 80, 90 reais por mês, $14 hoje. E aí a gente possa ceder para que a igreja possa ter esse tempo, né, mais indeterminado, ilimitado, não aqueles 40 minutos gratuitos que o Zoom proporciona. Para quê? Para que as igrejas possam ter. Nós estamos justamente tentando fazer isso. Eu nunca vi, pastor Adilson, a igreja tão atuante na área social como ela está hoje. Eu postei lá, você viu? A igreja do pastor Elias, né? Pastor Elias, distribuíram 250 cestas básicas, gente. As igrejas se reuniram aí, depois a gente vai falar sobre isso, entregaram marmitex para os caminhoneiros. Então, quer dizer, a igreja, ela está se preparando, ela está entendendo que aquela estrutura tradicional dela está ruindo, né? Isso não quer dizer que a gente não vá se reunir no domingo à noite, todo mundo de novo. Eu acredito que isso vai acontecer sim. Com certeza. Nós vamos voltar, sem sombra de dúvida. Agora, não podemos nos esquecer de que esta ferramenta que Deus nos deu precisa ser muito mais usada ainda. E continuar com ela, né? Tem um exemplo no Facebook da igreja, né? Nós começamos faz 2 meses. A gente começou com algumas postagens de coisas mais escritas, um post aqui, um versículo ali, e aí colocamos a igreja lá no Google Maps, né? A gente estava caminhando, nós fizemos o Instagram também e estávamos caminhando. E um pouquinho antes da pandemia começar, numa EBD, domingo de manhã, nós recebemos 2 jovens, uma jovem e uma adolescente, visitantes na igreja. E aí eu estava lá dando aula para os jovens da igreja, e elas chegaram e a gente foi se apresentar, perguntar quem eram, de onde eram. Elas estavam de mudança para Curitiba, e aí não conheciam ninguém na igreja. Descobriram a gente pelo Facebook e acharam pelo Google Maps, pegaram o Uber e chegaram na igreja na hora da EBD. Olha que coisa linda. Isso mesmo. Nenhum membro da igreja chegou até elas, porque mesmo porque elas são novas na cidade, não conheciam ninguém. Mas elas chegaram até nós e chegaram a ir na nossa igreja nos visitar através da ferramenta chamada Facebook. E assim, maravilha. Foi um dia que a gente ficou muito feliz.
foi um dia que a gente viu que como a internet pode gerar resultado também físico, né? E foi muito interessante. Depois disso, a líder dos jovens manteve contato com ela via WhatsApp, não nos vimos mais, porque a igreja agora nessa está tendo culto online, mas é interessante que a gente precisa de fato usar as ferramentas que Deus disponibiliza para que possamos crescer também, né? A gente não pode ficar limitado naquela ideia de antigamente de que é só a escola dominical, é só o culto de domingo à noite, uma vez por semana e é o suficiente. Não. Deus quer relacionamento diário e a internet possibilita isso, que estejamos juntos, conectados, mas em lugares separados. Eu vi hoje o Lourenço Estélio Rega numa live com a editora Literal. É meu amigo, meu querido amigo, pastor Lourenço. Quarta-feira vai estar com a gente, Quarta-feira vai falar com a gente, eu consegui com ele. E ele é um amigão que sempre me atendeu. E ele estava falando algo muito interessante, Marcelo. Quando Jesus disse que quem quiser vir após mim, siga-me, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então, veja, ele diz, olha, Jesus, nós seguimos a Jesus independentemente de onde ele esteja, não é? E ele não está num lugar fixo, não é? Jesus é onipresente e ele quer que nós, aonde nós formos, nós estaremos com ele e ele estará dentro de nós, em nós. Então, eu sou a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor, ela é a igreja do Senhor, aonde nós estivermos. Então, o templo físico, o local físico, é apenas uma referência física de um encontro coletivo. Isso. Apenas isso. Que pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, mas a igreja do Senhor Jesus Esperança, a Igreja Batista Esperança, ela está distribuída aí nos vários locais, né, do bairro de Cercado, em Curitiba como um todo, e a igreja está lá, presente, Esperança, levando o quê? Esperança, a esperança que é Cristo aos outros. Então, por quê? Porque Jesus está dentro de mim, Deus está comigo e eu estou com Deus aonde quer que eu vá. Independentemente de eu ir ao templo, ao local, né? Isso é uma visão veterotestamentária, né? O Velho Testamento, sim, tinha lá o lugar santo dos santos, o lugar que representava a presença de Deus. Mas agora não, a presença de Deus se faz em mim, através de mim, na minha vida, né? No meu testemunho, na minha santidade, no meu comprometimento com Deus. Então, esse é o paradigma que está sendo quebrado. Eu louvo a Deus, pastor Adilson, louvo a Deus por iniciativas como essa que vocês fizeram hoje com a juventude aí da Esperança, viu? Estamos ali tentando levantar esse povo aí, ó, tem bastante gente conectada. A gente está, inclusive, quase terminando o nosso momento. A gente fica normalmente em torno de 1 hora. Então, eu só queria que o pastor terminasse e ver o que os paranaenses da capital, né, estão fazendo mais. E o que tem mais gente fazendo para a gente ter mais ideias, né? Ok. Olha só, como eu falei para vocês, a gente está estimulando as igrejas a realizarem os seus cultos online. Não é? Os pastores estão fazendo pequenas mensagens e eu tenho estimulado, por exemplo, o pastor Joseli Julião está fazendo lições da pandemia. Sim. Você começou a receber aí, né? Recebi, hoje foi segunda. Pastor Joseli, 1 minutinho só, 1 minutinho e meio no máximo. Aí ele traz lá uma palavra, ele trouxe uma palavra sobre gratidão, trouxe uma palavra sobre comorbidade, trouxe uma palavra sobre generosidade, que eu vou lançar amanhã, já estou com ela aqui. Mas para cada palavra de 1 minuto e meio, ele também canta um trechinho de uma música, né? Porque ele é o Joseli Julião, a voz do cantor cristão. Aí eu estou mandando. Isso aí. Aí eu estou mandando para os pastores podem reproduzir isso para sua membresia também, porque é algo saudável, é algo gostoso, né? De alguém que está no nosso meio e que não tem outra pretensão a não ser transmitir a palavra. Mas os cultos online estão sendo realizados pelo Zoom, pelo Instagram. Ontem mesmo eu participei de uma live, minha amada participou de uma live no Instagram de uma irmã muito querida que faz da igreja do Jardim Ambiental, uma cisterna.
ela fabrica máscaras, está fabricando máscaras para abençoar muitas e muitas vidas. Eu adquiri com ela 40 máscaras para o pessoal que está indo entregar marmitex aos caminhoneiros. Essa é uma outra ação, pastor Adilson. 4, 5 igrejas se uniram, né? Igreja Vila Americana, Jardim Gabineto, Piraquara, Itaperuçu, né? E Igreja Batista do Cajuru se uniram para poder entregar aos caminhoneiros ali no contorno. Eles já entregaram mais de 2.000 refeições, 2.000 marmitex. Só domingo de manhã eles entregaram 400 marmitex. E aí tem aqueles que fazem a comida, são voluntários, mas tem aqueles que doam os alimentos. Isso aí. Então os batistas estão doando alimentos também. A Igreja Batista do Bom Retiro, do meu querido amigo pastor Oswaldo Lobo e sua amada esposa, pastora Fabiola, eles já distribuíram mais de 500 quilos de alimentos não perecíveis em cestas básicas para pessoas carentes, pessoas que estão nas ruas. A igreja está indo às ruas para atender aqueles moradores de rua e incentivá-los a irem lá para o FAS, né? Junto com a Fundação de Assistência Social. São inúmeras iniciativas, né? A Jubacap vai ter um culto da Jubacap no próximo sábado, usando a plataforma nossa da Fabapá. A irmã Kátia está nos acompanhando aí e já recebeu de mim a notícia, né? Que a Fabapá ela liberou essa licença para que a Jubacap, o Zoom, né? Para que a Jubacap faça sem precisar ficar renovando a cada 40 minutos. A Jubacap vem desenvolvendo um projeto maravilhoso também em doação de roupas, em coleta de sangue. A Kátia também pode, depois, quando tiver a oportunidade com os jovens aí também falar. Os jovens devem estar sabendo disso, a coleta de sangue. Talvez a cura venha, se assim Deus permitir, pelo plasma, né? Daqueles que tiveram a Covid e se curaram. Então, de repente, muitos vão ter que ser conclamados que se curaram e que se recuperaram da Covid a doarem sangue para que o seu plasma seja retirado, a fim de que esse próprio plasma seja administrado em pessoas que estão em situação gravíssimas. Então, assim, os batistas da Grande Curitiba, eu mandei recentemente, o pastor Adilson recebeu, eu mandei aí um levantamento, um mapeamento que eu estou precisando para saber o que as igrejas, de uma certa forma, estão fazendo, para que eu possa juntar tudo isso, consolidar e assim apresentar para todos de uma só vez, porque tem várias igrejas. A primeira igreja de Colombo distribuiu também mais de 100 cestas semana passada, e olha, praticamente, eu diria que 50% das igrejas, das nossas 100 igrejas, estão com algum tipo de atividade. Psicólogos estão se colocando à disposição na internet para darem uma palavra de conforto às pessoas que os buscam através do WhatsApp, do telefone. Igrejas estão também atendendo os profissionais de saúde, orando por eles, fazendo intercessões por eles. E são várias ações ao mesmo tempo, sabe, pastor Adilson? Isso é um incentivo para a gente, né? Para a gente poder entender que a gente precisa fazer alguma coisa nesse momento. A gente não pode só ficar esperando terminar, né? É um momento que a gente precisa trabalhar. E aí, nesse momento, olha só, a nossa palavra que a gente leu lá no início, eu vou terminar com ela, inclusive, porque olha só, no finalzinho, é Mateus 9, Mateus capítulo 9, né? Versículo de número 38, diz assim, ó: peçam ao dono da plantação que mandem mais trabalhadores para fazerem a colheita. Porque assim, nós temos que pedir e nos colocar na presença também, dizendo, nós também, como Isaías, né? Envia-me a mim também, para que eu também possa dar sabedoria à liderança de outras igrejas, da nossa igreja também, para a gente poder fazer alguma coisa em prol da comunidade. A gente não pode simplesmente esperar que as pessoas venham buscar. A gente tem que ter as ideias, a gente tem que buscar empresários, buscar pessoas que nesse momento não podem simplesmente pensar em lucro, mas tem que pensar que nós precisamos passar juntos
Se a população, se os empresários acharem que tem que ter lucro mesmo nesse momento, eles vão acabar perdendo pessoas e depois não vão acabar nem tendo empresa mais. Com certeza. Então, outra ideia interessante, pastor Adilson, que me veio aqui agora e que eu já havia sugerido para uma das igrejas, era que os jovens, aqueles que estão mais na frente de batalha, porque estão trabalhando em alguma instituição de serviço essencial, eles se coloquem à disposição, por exemplo, para fazerem compras para os idosos ou para as pessoas que estão no grupo de risco que não tem condições de ir no supermercado. Sim. Não é? Eu fui hoje, rapaz, eu fiquei impressionado, o supermercado cheio de gente, todo mundo sem máscara, ninguém tá levando a sério aquilo que você falou, estão relaxando. Então o jovem, eu fui de máscara, fui de luva, eu parecia um ET, não é? E aí as pessoas ficavam olhando para mim assim. Aí eu quase que eu ficava me preocupando em querer dizer, que eu sou diabético. E tal, sou do grupo de risco, do grupo de risco. Não, escreve. Você é popstar, na testa, né? Popstar estava disfarçado para não ser reconhecido na rua. É uma ideia aí, ó. Jovens se colocarem à disposição para comprarem o supermercado, colocarem lá na porta dos idosos e dizer, tá aqui, ó, nós queremos ajudar. E tem tantas outras ideias, né? Aqui no condomínio, inclusive, o pessoal, algumas 3 semanas atrás, né, quando começou o nosso confinamento, o pessoal colocou no nosso grupo que a gente tem aqui no condomínio que as pessoas, alguns estavam se disponibilizando a ir no mercado, a ir numa farmácia, alguém precisasse, porque tem idosos no prédio também. Exatamente. Que maravilha. A gente está no finalzinho, né? Temos aquela surpresa, calma aí que tem a surpresa. Quero agradecer imensamente ao pastor Dorival por estar com a gente nesse momento, por ter esse bate-papo. Passa tão rápido, né? Que a gente acaba falando assim, nossa, já passou 1 hora, né? Então eu espero que o pessoal tenha gostado. Eu gostei muito. Eu também, foi muito bom, foi muito excelente. Eu também. Né? Essa participação, que a gente possa ter outros momentos juntos. E ó, parabéns, pastor, inclusive pelos nossos momentos de quarta-feira, que a gente está tendo lá com pessoas lá que estão sendo realmente muito enriquecedores para nós e para a Associação Batista da Capital. Tá? Deus abençoe. Deixa eu traduzir. Tá. Traduzir de novo, eu tô falando inglês. Porque os pastores batistas daqui da Grande Curitiba, toda quarta-feira tem uma reunião. Tem que contar online, pelo Zoom. Na verdade, Marcele, eu sempre costumo enfatizar o seguinte: toda quarta-feira a associação se reúne com os pastores e líderes, irmãos das igrejas. Isso aí. Então, se reuniam fisicamente, né? Agora a gente está se reunindo online, isso aí. E não sei não se a gente vai voltar fisicamente, hein? Isso, porque tá sendo muito produtivo, Marcelo. Muito, excelente. Internet, né? Tá sendo muito edificante, né? Muito. Então, nessas reuniões de quarta-feira, os pastores têm, vou falar uma palavra bonita, deliberado, tem conversado sobre o que tem acontecido no Brasil e no mundo. Inclusive a questão da Páscoa, da Ceia do Senhor, as questões de como fazer as igrejas. Então o seu pastor está conectado com os pastores da Convenção Batista e estamos andando com o mesmo pensamento, alinhados. Amém. Com as igrejas, inclusive amanhã a gente vai ter a nossa Páscoa, ceia de Páscoa. Teremos a nossa ceia de Páscoa. Então você que está conectado, ao meio-dia a gente vai estar tendo a nossa ceia online. Quero que você se reúna com a sua família, glória a Deus. Prepare o seu almoço e prepare a sua ceia, que nós vamos servir a ceia na tua casa. E depois vamos estar liberando o pessoal almoçar e vai ser aquele momento que a gente não pode deixar passar. Porque a Páscoa é do Senhor. Eu acho que essa vai ser a maior Páscoa já vista, porque nós não estamos... tem mercado que tem lá, tá até pouco ovo lá, porque acho que deve ter mandado pouco, né? Mas assim, essa Páscoa não vai ser Páscoa de chocolate, não. Vai ser Páscoa de chocolate. Páscoa de Cristo. Páscoa de Jesus. Do Senhor. Amém. Nós vamos celebrar em família. Ninguém vai estar viajando, ninguém vai estar perdendo em outros lugares, praia, não. Vai ser em casa, muito bom. Em família, celebrando a Páscoa de Jesus.
porque foi ele que morreu por cada um de nós. É verdade. E olha só, Amém. amanhã às 9 da manhã temos normalmente a nossa A nossa EBD EBD online, tá? também. Não perde não. Você entra às 9 da Parabéns, manhã, hein? participa da Parabéns. EBD e ao meio-dia nós teremos a nossa ceia. Muito bem. bom. Agora vamos para a surpresa, né, pastor? Nós vamos ter agora um clipe do JP, que por acaso é filho do Dorival. Ah, que Aí, ó, a minha esposa tá vibrando ali. Ah, é? Vamos ter no finalzinho aqui, ó, é o JP. Vou colocar aqui no telão para vocês verem. Acha ele lá no YouTube. Depois você pode segue achar. ele, A minha amada tá boa. colocando aqui, Marcelo, eu nem percebi o tempo passar. Foi bênção. Ah, que bom, que coisa boa. Então, olha só, fica aqui o JP para a gente poder encerrar o nosso momento aqui. A Luna não apareceu hoje na live, ó, apareceu no final para dar tchau para todo mundo. Eu não vou conseguir fazer. Amém. Ela não E vamos se orar, né? Vamos continuar pular isso orando, aqui né, pra pastora Deus? Vamos orar pelo pastor Sócrates. Está passando um momento muito difícil. Isso. A situação dele se agravou agora de tardezinha. Aham. Eu tenho muita confiança que o médico dos médicos, que é Jesus, vai curá-lo. Vamos confiar nele. E também pedir a Deus que nos dê a vitória sobre esse tempo, né? Sim. Sobretudo aí para que a gente possa aproveitar ao máximo, porque a palavra crise, né, que veio de dois ideogramas chineses, Uhum. significa perigo, mas também significa oportunidade. Né? Oportunidade. Aham. Vamos Oportunidade. fazer esse momento agora então, pastor? Vamos orar? Vamos Se o senhor orar. puder, então, nos levar a Deus em oração nesse momento. Eu agradeço. Depois eu coloco. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer por esse momento ímpar, produzido, idealizado pelo teu servo, pastor Adilson, irmã Marcele. Amém. Dudu, que está ali na retaguarda técnica. Obrigado, Pai, por essa bênção que foi nesta noite de sábado com a galera jovem, os irmãos da Igreja Batista Esperança de Curitiba. Obrigado. Que o Senhor continue a abençoar essa igreja, que essa igreja seja uma igreja cada vez mais operante, atuante, dinâmica, Amém. tecnológica, como ela está sendo hoje, Amém. para que o teu nome seja glorificado, seja exaltado, seja proclamado através da internet, das mídias e também localmente lá no seu templo. Muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, conversando sobre assuntos tão importantes, Obrigado. concernentes ao teu reino, sim, e antenados com a nova geração, para que nós tenhamos cada vez mais, Senhor, pessoas se rendendo aos teus pés. Amém. Abençoa, Senhor, o ministério do teu servo, da tua serva, abençoa a liderança da Igreja Batista Esperança, abençoa todos os jovens, irmãos e irmãs dessa amada igreja, e que ela continue sendo um farol que orienta, um farol que referencia, que aponta aos pés de Jesus para que o povo do bairro Sítio Cercado possa se converter e se entregar a Jesus. É assim que eu oro agradecido e o faço no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. 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 Pastor Dorival, obrigado. Obrigada. Deus Obrigado, abençoe. Deus. E vamos encerrar aqui então com o nosso JP. JP. Isso aí. Valeu, Deus abençoe. Amém. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.